Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Fácil, e hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho uma questão da prova da CESP. Se você quer que eu continue gravando mais e mais aulas, curte aí já a nossa aula e já comenta aí, tá? No final da aula você faz o seu comentário para a gente ficar aí ó, sempre animada e motivada a gravar mais videoaulas para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos nessa? E aí, atendendo a milhares de pedidos, só que não, né, gente? Algumas pessoas me pediram para que eu estivesse fazendo algumas questões das provas da CESP. E eu sei que tem muita gente aí que faz o concurso da CESP e não é um concurso fácil. A parte de português costuma ser bem puxadinha, até por conta do estilo de prova que é a prova da CESP. Porque a prova da CESP, mesmo de múltipla escolha, elas pedem que nós analisemos cada um. Então é importante que você esteja aí acostumado com o estilo de questão da CESP, que normalmente é a mesma coisa. A prova que nós vamos analisar hoje é a prova da CESP para cargo de analista judiciário, cargo de nível superior, não é uma prova mamãozinho com açúcar, e do ano de 2015 também, né, tem um pouquinho de tempo, uns 5 anos mais ou menos, do TRE de Mato Grosso, e a instituição, né, da CESP, né, claro. Vamos lá então, seguindo aí, né, esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje, tá? Não reparem aí, porque eu coloquei o texto em 3 partes, justamente para você ler. De repente você está usando o celular para assistir videoaula e aí não fica tão pequeno para você. Veja só, texto para as 2 próximas questões. Na verdade, eu vou usar uma questão só, tá? O eleitor que comparece de livre e espontânea vontade à urna, sem medo de sanções ou sem fazê-lo somente porque a lei o obriga, demonstra um grau elevado de maturidade política, pois tem consciência de que está decidindo os rumos de seu município, estado ou país. No Brasil, o voto é obrigatório, com exceção de alguns casos, expressos na Constituição Federal de 1988, CF, em que é facultativo maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos não são obrigados a votar. Qual foi a justificativa do legislador para determinar que o voto fosse facultativo para alguns eleitores? Em um primeiro momento, a resposta é de que foi uma escolha política na época da promulgação da Constituição Federal. Como muitas outras, talvez em decorrência de problemas de locomoção, porque na idade de 70 anos, para muitos já seria difícil se dirigir até a sessão eleitoral ou porque a maioria dos analfabetos poderia encontrar-se residindo na zona rural, onde muitas vezes verifica-se a existência de matas e de estradas rurais em condições ruins, onde é necessário o uso de barcos para chegar à sessão eleitoral. É importante lembrar ainda que, quando não havia urna eletrônica facilitadora do voto, o analfabetismo e os problemas de saúde dos idosos poderiam comprometer a obtenção de um voto corretamente lançado, escrita a caneta, nas cédulas de papel. Quando na Constituição Federal estabeleceu-se o voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e menores de 18 anos, não quis o legislador declarar a incapacidade dessa classe de cidadãos. Da mesma forma que existe uma proposta em andamento para fixar em 65 anos a idade para que o voto seja facultativo. Pode ser que, em breve, também exista outra proposta para estabelecer o voto obrigatório para analfabetos e menores de 18 anos. Tudo depende de nossos políticos. Então, esse é o texto, tá, da nossa questão. Questão número 5 da prova, tá? Essa questão é de múltipla escolha dessa prova.
era de marcar X, mas não impede você de fazer uma análise de cada um dos itens, para você ter certeza qual item marcar. Então, às vezes você pensa, que legal, prova vai ser de marcar X, mas se tratando de CESP, não tem jeito, você tem que fazer mesmo o tal de certo e errado, porque a prova da CESP, não sei se você sabe, você precisa marcar certo e errado, certo e errado. Se marcar certo você ganha um ponto, mas se você marcar errado, errando, né? Se você errar a questão, você perde o ponto que você ganhou, talvez numa que você teria marcado certo. Então, mesmo sendo de múltipla escolha, essa daqui, também é necessário que você analise cada um para você ter certeza qual que você vai marcar, tá bom? Então, vamos lá. Essa aí é a questão. Tá? Aí ela diz assim no título: no que se refere aos aspectos linguísticos dos textos, analise a opção correta. Então, gente, presta muita atenção na questão de correta ou incorreta, porque nessa você bobeia e se enrola na hora de marcar, tá? Eu coloquei cada uma separada para a gente fazer a análise de cada uma das questões, tá bom? Essa ela é inteira, agora nós vamos ver ela por parte. Vamos ver. A letra A, tá? As formas pronominais lo, da linha 2, em sem fazê-lo, e o, da linha 3, em a lei o obriga, refere-se ao mesmo antecedente. Então, aqui você tem que prestar atenção quem são os antecedentes desses dois pronomes aqui citados, né? Então, as formas pronominais lo, né? Vamos identificar aqui no texto, ó. O leitor comparece de livre e espontânea vontade à urna, sem medo de sanções ou de fazê-lo. Quem é o antecedente de fazê-lo, né? O eleitor fazer o quê, né? Comparecer de livre e espontânea vontade, né? Seria esse aqui, ó, comparecer de livre e espontânea vontade à urna, né? Sem medo de sanções, ou sem fazê-lo, ou seja, comparecer de livre e espontânea vontade à urna. Então, esse é o antecedente desse lo. Vamos ver agora o antecedente do o, tá? Da linha 3. Somente porque a lei o obriga. Obriga quem, gente? O leitor. Então, é o mesmo antecedente, né? No caso, esse o ele está retomando o leitor. E esse lo está. Comparece, é a questão de comparecer de livre e espontânea vontade à urna. Então, essa questão errada. Por quê? Não é a letra A, porque não são os dois o mesmo, não compartilham o mesmo antecedente, tá? Entendido aí? Se não entendeu, posta aí nos comentários, de repente a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Vamos lá. Questão B. As vírgulas empregadas logo após urna da linha 2, já vamos identificar aqui, ó, essa daqui. E anos da linha 27, eu coloquei o restinho do texto aqui para facilitar a nossa vida, né? Anos aqui, ó, essas duas vírgulas, tá? Poderiam ser suprimidas sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Então, será que gramaticalmente seria correto retirar essas duas vírgulas? Vamos ver aqui o primeiro caso, ó. O leitor que comparece de livre e espontânea vontade à urna, aí tem uma vírgula, sem medo de sanções. Aqui, se fosse até aqui, não precisaria dessa vírgula, tá? Porque nós temos aqui uma locução toda que vale como uma adjunta adverbial. E tá no local certo, que normalmente os adjuntos adverbiais, eles vêm ao final da oração. Mas aqui nós temos também, ó, ou fazê-lo somente porque a lei o obriga. Nós temos outra oração aqui, ó, um verbo, uma oração reduzida, e aqui também nós temos uma outra oração, que aqui, ó, o obriga, tem uma outra oração. Então, aqui nós temos duas orações intercaladas. Então, para o período não ficar tão longo, nós precisamos de separar por vírgulas. Até para a entonação da leitura e para o entendimento e também para a ordem gramatical. Então, aqui não poderia retirar essa vírgula, ficaria um período extenso, né? E não ficaria gramaticalmente aceitável. Aqui, vamos ver o segundo caso. Olha, quando na Constituição Federal estabeleceu-se o voto obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 e menores de 18 anos, ou seja, aqui, ó, a gente tem uma enumeração aqui, olha,
estabeleceu-se o voto obrigatório, para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, aí é facultativo, para analfabetos, maiores de 70 anos e menores de 18 anos, vírgula. É o fim de uma enumeração aqui. Então, eu preciso também colocar entre vírgulas, tá? Esse aqui, para analfabetos, vírgula, maiores de 70 anos e menores de 18 anos, encerrou a enumeração, eu continuo aí o meu período. Então, aqui eu também não poderia retirar essa vírgula, que perderia o sentido, a correção gramatical do meu texto. Então, aqui também, tá? Pode sim haver prejuízo se eu suprimir essas duas vírgulas aqui, que colocam em ordem a gramática, né? A parte gramatical do meu texto. Vamos lá, então. O sinal de 2 pontos, empregado imediatamente depois de facultativo, introduz trecho que exprime opinião da autora. Veja só, opinião. Vamos ver se é a opinião da autora. Vamos lá. No Brasil, o voto é obrigatório, com exceção de alguns casos, expressos na Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal, em que é facultativo, maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos não são obrigados a votar. Então, aqui não é uma opinião da autora, na verdade, ela está somente mostrando um fato, algo que está na Constituição, ela não está colocando a opinião dela nesse trecho do texto. Então, aqui não é uma opinião, porque a gente precisa diferenciar o que é fato, o que é no texto, quando o autor está mostrando fatos e quando ele está colocando a opinião dele. Nesse caso, ela está usando, né, um fato para embasar o seu texto, que se trata da questão do voto, da obrigatoriedade ou não do voto. Então, aqui nós não temos, então aqui não é, também errado, não é opinião. Então, nós já vimos que não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C, tá? Vamos agora para a letra D. Os termos, o uso de barcos, da linha 19 e 20, vamos ver já onde eles estão. Aqui, ó, o uso de barcos, é esse aqui, o uso de barcos, tá. E voto obrigatório da linha 25, eu já coloquei aqui, ó. A linha 25, ó, voto obrigatório. Vamos ver o que está pedindo, ó. Desempenham a mesma função sintática, ou seja, eu quero saber se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. O que é? Será que os dois são a mesma coisa? Vamos ver então, nas orações em que ocorre. Será que eles desempenham a mesma função sintática? Vamos ver agora. Qual a função sintática desse aqui? Vamos ler aqui, ó. Verifique-se a existência de matas e de estradas rurais em condições ruins, onde é necessário o uso de barcos. Ou seja, o uso, se a gente for inverter, né, ela está numa ordem invertida, eu poderia dizer o uso de barcos é necessário. Então, aqui nós temos o que? Um sujeito, né? Ó, o uso de barcos é o sujeito, é necessário, o é um verbo, e necessário aqui é um predicativo, né? Então, a gente está até assim diante de um período, no caso, uma estrutura de predicado nominal, sendo que o uso de barcos é sujeito. Ok, muito bom. Agora a gente tem que ver qual é o voto obrigatório. O voto obrigatório também tem que ser sujeito, se não for, tá errado também, tá? Não desempenha a mesma função sintática. Vamos lá. Quando na Constituição Federal estabeleceu-se o voto obrigatório para maiores, então vamos parar aqui, ó. Estabeleceu-se o voto obrigatório. Eu já tenho uma estrutura completa aqui, porque, ó, se eu for também fazer a mesma coisa, ó, vamos transpor, né, aqui de voz passiva sintética para voz passiva analítica. Aqui está, estabeleceu-se o voto obrigatório. Se eu for passar para analítica, eu falaria o voto obrigatório foi estabelecido, não é verdade? Então, aqui também seria o sujeito, tá? Seria o sujeito paciente, mas é um sujeito também. Então, os dois exercem a função sintática de sujeito.
ok? Então, aqui, nessa análise, os dois têm função sintática iguais, então, essa sim está correta, essa sim está correta. Então, gente, vamos marcar a letra D. Mas a gente ainda tem a letra E, que é legal a gente também analisar para ver por que não é a letra E, já que as provas da CESP, elas são de marcar certo e errado, então vamos fazer a análise dela também. Letra E. Seria mantido o sentido original do texto caso o trecho "não são obrigados a votar" fosse substituído por "não se obrigam a votar". Mas parece que, né? Parece que fica igual. Vamos ver lá no texto. Vamos ver como que ficaria no texto. Ó. Constituição expressa na Constituição Federal de 1988, em que é facultativo maiores de 16 anos e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos não são obrigados a votar, ou não se obrigam a votar. Veja só, talvez do ponto de vista gramatical, se nós formos falar de gramática, não estaria incorreto o texto, o trecho aí não está incorreto. Mas como aqui, aí que é a pegadinha, gente, ó, sentido. Ele não está pedindo gramática, ele está pedindo semântica, ele está pedindo o sentido da oração. Então, quando eu falo que não são obrigados a votar, né, é que ninguém obriga a votar. Tudo bem, né? Esse grupo não é obrigado a votar. Agora, quando eu falo não se obrigam a votar, o sentido que dá nesse texto, se eu mudar, é que eles mesmos não se obrigam a votar, é como se fosse uma voz reflexiva. Então, altere sim o sentido do texto. Nós podemos ter complicações por conta de não prestar atenção no que está pedindo no enunciado, de que está pedindo na questão. Aqui no caso é o sentido. Entende? Então, por isso não é essa daqui, porque às vezes pessoas menos atentas, né, ou menos analíticas nesse caso, né, de não analisar profundamente a questão. É claro que quando a gente está fazendo uma prova de concurso, né, a gente, mas a gente acostumando com as pegadinhas da banca, a gente consegue entender esses pequenos detalhes, tá bom? Então, gente, olha só, uma única questão, quanta coisa que a gente conseguiu observar. Então, quando você for estudar para concurso, você tem que olhar cada uma das questões, cada uma das alternativas, por que não é, para você acostumar com as pegadinhas mesmo da CESP, tá? Não é só no chutômetro não, a gente tem que mesmo ter certeza do que a gente está marcando. Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido, e eu vou estar tentando aí gravar, pelo menos uma vez na semana, uma questão da prova da CESP, analisando passo a passo. E você pode também dar a sua sugestão aí nos comentários, tá? Não deixe aí de curtir a nossa aula, tá? E de fazer seu comentário a respeito do que foi falado hoje, tá? Beijo, até a próxima!